E será que a Marvel cansou? E é inegável, entre o ano de 2009 a 2019, a Marvel dominou os cinemas e mudou a forma que Hollywood queria contar suas histórias. Principalmente em 2019, quando por algumas semanas Vingadores Ultimato se tornou a maior bilheteria da história do cinema, alcançando o topo do mundo. Mas de lá pra cá a gente vê que os filmes não conseguem mais ter o sucesso de crítica que tinha e nem o sucesso de bilheteria. E aí fica aquela dúvida, será que a Marvel cansou ou será que a gente que cansou dela? Então por isso que no vídeo de hoje eu vou discutir o que está acontecendo. E vai sacar, é muito importante fazer esse vídeo agora, porque está chegando nos cinemas o filme Quarteto Fantástico. E o sucesso dele pode definir muito do que vai ser a Marvel a partir de agora. Mas vamos começar falando sobre a Era de Ouro da Marvel, que foi entre o ano de 2008 ao ano de 2019. Como eu falei, quando estreou o Homem de Ferro até quando saiu Vingadores Ultimato, onde parecia que tudo que a Marvel relava virava ouro. E isso é meio que uma mentira. Afinal, se você pegar os filmes de 2008 a 2019, a Marvel fez muita coisa ruim. Passa uma impressão hoje em dia que depois de Vingadores Ultimato foi a derrocada da Marvel. Tudo que ela entregava era ruim e antes era tudo bom. Não é bem assim. Se você pegar lá no começo, tem muita coisa ruim da Marvel. Mas é inegável, esse universo de 2008 e 2019, ele tinha uma característica que fazia parecer que a Marvel era impecável em tudo que ela fazia. O seu universo conectado, que era perfeitamente coeso entre ele. Os filmes se conversavam muito bem, as cenas pós-créditos traziam muito bem um gancho pro próximo filme. Eles te empolgavam a querer ver todo mundo junto. Eu acho que aí é que está a Era de Ouro. Quando eles conseguiram, todos esses anos, todos esses 10 anos, eles conseguiram fazer com que os filmes se conectassem perfeitamente bem e você, como fã, como público daquela obra, você queria ver o próximo filme. Você queria ver eles juntos. E isso parecia que é algo que era tão coerente, tão bem feito, tão coeso, que era impossível a Marvel errar. Mas aí acabou a Era de Ouro e os erros começaram a acontecer. Mas o pós-Era de Ouro é que começou os problemas com a fase 4 e o começo da fadiga de ter filmes e tantos conteúdos de super-heróis. Porque quando começou a fase 4 da Marvel, parecia que o estúdio e o público não estavam se conversando e isso acabou atrapalhando para a Marvel acabar se perdendo. Porque o público, ele sai de um Vingadores Ultimato e o que ele acaba pensando? Eu quero saber a próxima fase da Marvel. Eu quero saber para onde eles vão. Eu quero ver esses grandes heróis de volta em tela. Mesmo sabendo que perdeu 3 grandes heróis originais da Marvel naquele filme. Você perdeu a Viúva Negra, você perdeu o Steve Rogers, que é o Capitão América, e você perdeu também o Tony Stark, o Homem de Ferro. Então, por um lado, o público queria mais, queria algo grandioso, queria algo gigantesco, queria mais Vingadores Ultimato. Enquanto o estúdio, ele queria remanejar os seus rumos. E parece que essa desconexão ajudou muito o público se desconectar com a Marvel e aí começar a fadiga. Por quê? Porque na fase 4 muita gente ficou perdida, eram séries demais e com isso fazia com que o público não entendesse mais o que ele tem ou não que assistir, o que ele tem ou não que lembrar, personagens novos demais, ou seja, muitos personagens novos para as pessoas terem que decorar os nomes e uma sensação de que a Marvel estava testando o público em vez de entregar grandes histórias. Afinal, tantos personagens novos, parecia que a Marvel estava realmente falando: se esse personagem der certo, ele vai pro cinema. Se esse personagem der errado, a gente joga na gaveta. Se esse personagem der certo no cinema, ele pode criar uma série própria. Se der errado, gaveta. E isso acaba testando o público. Só que eu falei, você não tá pegando um público para testar. Você tá pegando um público logo depois do maior evento do seu universo. Então você acaba perdendo ele. Tanto que você pode ver que as séries da Marvel começaram com muita audiência e hoje praticamente não assistem. Só você vê o Coração de Ferro, que quase não teve audiência. Echo, que praticamente foi esquecido, até o Demolidor Born Again, que lançou recentemente, também não teve uma grande público. Por que isso aconteceu? Porque as pessoas cansaram. Elas viram que a Marvel estava cada vez mais testando com conteúdos medianos e alguns ruins, e quando você pensa no público, ele pensa: eu não vou assistir algo mediano para eu não vou assistir 5 séries para entender um filme. E isso acabou prejudicando muito a Marvel. Esse teste que eles fizeram fez com que o público se afastasse deles e não se aproximasse. É como se a Marvel falasse: nós queremos apresentar algo novo para você. E o público falasse: eu não quero algo novo, eu quero manter a qualidade que estava antes. Essa desconexão fez com que a Marvel perdesse o público e a fadiga começasse, porque as pessoas acabaram não indo mais atrás, nem da série e nem dos filmes. E isso junta com mais um fator: as séries e os filmes estavam recebendo notas baixas.
e isso acaba prejudicando muito o universo como um todo. Miss Marvel, que foi uma série que não teve uma boa audiência, She-Hulk não teve uma boa audiência, nem uma boa sequência de críticas, Quantumania a mesma coisa, as Marvels a mesma coisa. Então você tem filmes que você acaba assistindo, ou séries que você assiste, e que você pensa, eu vou ter que assistir aquela série com nota baixa só para poder assistir um filme, e isso também junta muito. As notas baixas, a série de qualidade ruim que a Marvel foi entregando, também foram afastando o público, porque o público ia pensando, eu não vou assistir 3 séries ruins para assistir um filme que pode talvez ser bom ou mediano. Então essa quantidade de produtos que não deram certo também afastaram mais ainda o público de querer consumir mais Marvel. E eu acredito que esses são alguns dos principais fatores para criar esse cansaço que fica visível com a Marvel. Porque quando você tem muitas séries e acabam parecendo que são muito desconexas, algo que a Marvel tinha muito no começo, que era um universo coeso, e agora parece que nem tudo se conecta, você perde o público. Quando você não tem líderes centrais nesse universo, porque você não tem Homem de Ferro nem Capitão América, os outros que aparecem, e o Pantera Negra, infelizmente, com a morte do Chadwick Boseman, não conseguiu superar aquela expectativa depois com a Shuri, acaba fazendo com que o universo pareça que ele está muito perdido. Doutor Estranho não conseguiu ser um líder, Capitão Marvel não conseguiu ser líder. Então essa falta de uma liderança, de um ponto central, também perde muito do público. Isso sem contar a falta de um vilão carismático, porque o Thanos era o vilão carismático. O Thanos estava presente em todo o filme, ele era praticamente ele era onipresente nesse universo. Todo o filme ele estava lá, a sua presença, mesmo não estando lá, te dava medo. Aqui não. A falta da presença de um vilão acaba enfraquecendo mais o universo. E depois da polêmica do personagem do Kang, acabou tendo que ter uma remontada do vilão, que vai ser agora o Dr. Doom, que acaba também fazendo com que enfraqueça mais esse universo. Então, nesse ponto, é simples entender o que está acontecendo, porque houve essa fadiga. Não foi um motivo. Não foi porque a Marvel errou num ponto que ele acabou perdendo o público. Foi que a Marvel cansou de errar para o público cansar. Ele cansou de errar em série, em filme, quem colocava para ser o líder do seu universo, a falta de um vilão. São tantos problemas que a Marvel só chegou nesse ponto porque ela teve que errar demais. Porque um produto como a Marvel cansar é uma surpresa. Não cansou em 10 anos, começou a cansar depois porque a quantidade de erros foi repetitiva. Tanto que nesse mês lançou o Quarteto Fantástico e ele poderia ser mais comentado do que ele foi, porque é a primeira grande família da Marvel. Thunderbolts é um filme muito interessante que chegou no cinema, que eu gostei bastante, tem crítica aqui no canal. Thunderbolts é um filme que ele é bom, que tem bons personagens, uma temática interessante, moderna pra Marvel, e não teve tanta bilheteria como poderia ter. Por quê? Porque as pessoas cansaram da Marvel. Então falar que a Marvel errou uma coisa, ou o público cansou do filme de herói, eu acho que é muito genérico. Se analisar friamente, você vê que a Marvel errou em muitos pontos pro público ir largando mão da Marvel. Se fosse no auge, esse Quarteto Fantástico que tá lançando agora, ele poderia facilmente chegar no bilhão. Agora ele pode até chegar, mas ele é aquele filme que vai demorar mais pelo simples motivo de que as pessoas cansaram pela fadiga, porque você tem um bom elenco Quarteto Fantástico, você tem uma boa ideia de universo, você tem um grande vilão como Galactus, e você fica nesse ponto de, será que vai dar certo ou não? Não! Alguns anos atrás, Quarteto Fantástico era certeza de que vai dar certo. Hoje você tinha uma certa dúvida exatamente por esse cansaço que a Marvel construiu ao longo dos anos. Mas óbvio, eu acredito que a Marvel tem uma salvação. Afinal, se parar a pensar, a Marvel continua tendo produtos incríveis e ela mostra que deu certo até porque Deadpool e Wolverine, que lançou ano passado, foi a segunda maior bilheteria do cinema do ano, com 1,6 bilhão em bilheteria. Então a Marvel mostra que ela tem figuras que são muito interessantes, figuras que podem dar dinheiro e que podem fazer com que a Marvel acabe acertando. Mas com isso, a Marvel, pra mim, pra acertar, ele tem que pisar no freio. Eu gostei muito de quando o Kevin Feige deu uma entrevista, percebendo que os rumos da Marvel estavam errados, e ele resolveu que ele iria praticamente repensar o calendário da Marvel. Eu achei uma ideia genial, é isso que tem que fazer. O que ele fez? Ele voltou com um monte de série, um monte de filme, e já não tá dando aquele certo como esperava. Pra mim, ele precisa realmente desacelerar, focar no que dá certo, reconquistar o público e aí de novo expandindo o universo. Mas parece que essa não é a ideia dele, tanto que ele já prometeu que vai entrar uma saga de Mutante logo menos, com filmes de X-Men, já anunciou que vai ter um soft reboot nesse universo, então, depois das Guerras Secretas, provavelmente ele vai voltar com o Homem de Ferro, Capitão América com outros atores, vai ter um reboot, então assim, ele não parece tendo pra essa vibe, ele parece que ele vai jogar pro fator nostalgia, tentar pegar os personagens que já deram certo e voltar com outros atores pra fazer esses personagens e focar nos X-Men, focar no Quarteto Fantástico. Eu acho que esse é um ponto. A Marvel tem solução, ela precisa desacelerar
e focar em uns 2, 3 anos em conteúdos que já deram certo, para reconquistar o público e a partir daí voltar a expandir esse universo, usar personagens que estão um pouco parados, que podem voltar, que podem ser interessantes. Tem salvação, é só a Marvel querer, porque a qualidade que eles entregaram não se perdeu. Os grandes atores querem fazer parte da Marvel, grandes diretores querem fazer parte da Marvel, e as histórias em quadrinhos da Marvel são tão incríveis que você não tem conteúdo para muito filme, mas você tem que entregar, você tem que saber como entregar, e para mim esse principal ponto da Marvel agora é reconquistar o público. Curta, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha desse cansaço da Marvel? Você concorda ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.